E o Flamengo tenta dar chapéu histórico no São Paulo por Marcos Leonardo e o jogador já decidiu. Eu vou falar sobre isso. Vou falar de Gerson, recém-vendido do Flamengo para o Zenit da Rússia e pode estar deixando o clube de forma relâmpago. E vou falar também da venda de Matheus Gonçalves para o futebol árabe, que pode andar para trás e o futuro do jogador deve ser outro. Então, rapaziada, eu vou pedir para vocês não pular esse vídeo, até porque hoje eu prometo que as notícias estão imperdíveis. Bom, rapaziada, antes de falar do São Paulo, que pode pegar um chapéu histórico do nosso Flamengo, eu queria fazer um pedido mais que especial para todos vocês. Tá vendo esse botão, galera? Ó, já aperta aqui o botão, já se inscreve no canal, ative o sino de notificação, porque é muito importante. Ou seja, quando eu trouxer informações do nosso Flamengo, vocês aí vão ficar bem informados. Pronto, rapaziada. Agora sim, vamos para o que interessa. Vamos para as notícias do nosso Flamengo. E nesse vídeo de hoje, rapaziada, eu vou começar falando do jogo de ontem, porque o Flamengo empatou de 1-1 contra o Grêmio, rapaziada. O Flamengo, que tinha a vitória nas mãos, que tinha, rapaziada, os 3 pontos nas mãos, porém, nos últimos minutos, mais uma vez, a gente viu o Flamengo caindo de produção, a gente viu o Flamengo caindo de rendimento. E eu vou ser sincero com vocês, rapaziada. Na minha concepção, depois que o técnico Felipe Luiz tirou o De La Cruz, colocou o Everton Araújo para jogar, o rendimento do Flamengo caiu e, consequentemente, o Flamengo, rapaziada, pegou um gol do Grêmio, galera. Um gol ali que o juiz marcou o pênalti. Goleiro do Grêmio, rapaziada, o Thiago Volpi, foi bater o pênalti e bateu muito bem. E infelizmente, na rodada de ontem, o Flamengo, com a vitória nas mãos, Maracanã lotado, que era para ter ganhado, rapaziada, é o que eu falo. Futebol é assim, pontos corridos, Brasileirão é assim, rapaziada. Tem a obrigação de ganhar? Tem que ganhar, porque esses 2 pontos que o Flamengo perdeu ontem, rapaziada, pode fazer muita falta lá na frente. Até porque o Cruzeiro ganhou também do São Paulo no sábado. E com isso, o Cruzeiro está em segundo lugar, com diferença ali, se eu não me engano, de 3 pontos, eu acho, rapaziada. Eu acho que é 3 pontos. O Cruzeiro tá com 44 e o Flamengo, nesse exato momento, tá com 47. É isso mesmo, rapaziada. Diferença de 3 pontos. Ainda bem que o Palmeiras não ganhou, rapaziada. O Palmeiras empatou com o Corinthians e com isso o Flamengo se mantém na liderança, porém tem que abrir o olho, porque o Cruzeiro tá na cola do Flamengo e não pode deixar 3 pontos ali, deixar uma vitória escapar nos últimos minutos, rapaziada. Mudando de assunto, galera, agora sim, deixa eu falar agora de Marcos Leonardo, São Paulo e Flamengo, porque a situação é a seguinte, rapaziada. O Flamengo pode dar um chapéu histórico no São Paulo, é isso mesmo, por Marcos Leonardo, pelo Marcos Leonardo, e eu vou falar a situação aqui pra vocês. Dá uma olhada, rapaziada, olha só. A novela Marcos Leonardo ganhou seu capítulo mais eletrizante, rapaziada, na reta final da janela de transferência. O São Paulo chegou a um acordo verbal com o atacante para o empréstimo até o fim de 2025. E agora, rapaziada, corre contra o relógio para obter a liberação do Al Hilal, rapaziada, da Arábia Saudita. Enquanto isso, o Flamengo, rapaziada, monitora a situação em um cenário de versões conflitantes que pode terminar em um chapéu histórico do Mengão pra cima do São Paulo, rapaziada. A janela se fecha nessa terça-feira e a disputa pelo artilheiro promete agitar as últimas horas de mercado, rapaziada. Mas não parou por aqui não, continua, olha só. A posição do Flamengo na disputa é um mistério, rapaziada. Parte da imprensa, como jornalista Jorge Nicola, bastante conhecido e conceituado, aponta que o Flamengo segue na briga, segue na disputa pelo atacante Marcos Leonardo. Ou seja, rapaziada, é o que eu falo pra vocês. Flamengo tá de olho na situação, Flamengo tá de olho no mercado. E, rapaziada, o São Paulo ali quer contratar o Marcos Leonardo, mas na disputa tá só o Mengão, rapaziada. O Flamengo tá vendo a situação de fora. E se der uma brecha, eu tenho certeza que o Marcos Leonardo
vai jogar no Flamengo e o São Paulo vai pegar ali um balão histórico, até porque quando a disputa tá com o Mengão financeiramente e falando de status, rapaziada, falando aqui de grandeza, o Mengão ali é gigante, rapaziada. Eu não vou desmerecer o São Paulo, que também é um clube gigante, porém, Mengão tá na disputa, o Flamengo ali pode contratar o atacante nos últimos minutos, mas eu queria saber de você, torcedor rubro-negro. Vocês aceitariam, rapaziada, o Marcos Leonardo jogando no Flamengo? Deixem aqui nos comentários. Mudando de assunto, rapaziada, e já que eu tô falando de Marcos Leonardo, deixa eu falar de Gerson, rapaziada, recém-vendido do Flamengo para o Zenit da Rússia, porque a situação é a seguinte: o Gerson, rapaziada, não está gostando, como todo mundo já sabe, não se adaptou no Zenit da Rússia, meio que se arrependeu e ele pode ter uma passagem relâmpago pelo clube, rapaziada. E adivinha pra onde o Gerson vai, rapaziada? Adivinha onde o Gerson vai jogar? Eu vou falar pra vocês. Olha só, rapaziada, dá uma olhada. Em contato com o empresário do pai do volante, o meia Gerson, Marcos Santos, o empresário nega que tenha oferecido o jogador ao Flamengo, rapaziada. É isso mesmo. Dá uma olhada, continua, galera. Ó, nesse período do atleta na Rússia, acompanhando de perto o momento atual do jogador, o staff também está residindo em São Petersburgo, rapaziada, próximo ao palácio, falo aqui, né, Mariinsky. O mesmo falou sobre o interesse do clube árabe do Al-Ittihad, rapaziada, da Arábia Saudita no Gerson. Se chegou algo, foi de clube para o clube. Ainda não foi comunicado oficialmente por ninguém. Até o momento, eu não ofereci ele a clube algum, rapaziada. O seu empresário ali falou. Vale ressaltar que a janela do mundo árabe para contratações fecha somente no dia 10/9, rapaziada, de setembro. E vale destacar também que o jornalista Fabrício Romano afirmou que o Al-Ittihad da Arábia Saudita demonstrou interesse em contratar o jogador junto ao Zenit. Ou seja, rapaziada, a informação ali é assustadora. Isso porque ele acabou de chegar no Zenit da Rússia. Mas como todo mundo já sabe, o Gerson não está gostando de lá, rapaziada. Não se adaptou. E eu tenho certeza que ele vai passar pouco tempo lá. Porém, ele vai ficar ali muito difícil de voltar para o Flamengo. Mas assim, rapaziada, o Al-Ittihad da Arábia Saudita já está de olho no jogador e pode contratar ele, rapaziada. Isso porque o Zenit da Rússia está vendo a situação dele, que ele não está gostando de ficar lá e ele pode ser negociado a qualquer momento. Mudando de assunto, rapaziada, e continuando aqui falando de Mengão, falando de transferência, agora deixa eu falar de Matheus Gonçalves, rapaziada, porque a situação é a seguinte: Matheus Gonçalves está de saída do Flamengo, já saiu do Flamengo, porém, rapaziada, a negociação com o futebol árabe pode andar para trás e pode melar. Olha só a situação de Matheus Gonçalves, rapaziada, dá uma olhada. A negociação pelo meio Matheus Gonçalves pode andar para trás devido, rapaziada, à forma de pagamento do Al-Ahly ser igual a de um clube da Europa que fez a proposta pelo jogador, rapaziada. Matheus já se encontra na Arábia Saudita, mas o clube europeu igualou a proposta feita pelo clube árabe, que é de 8 milhões de euros em 3 anos, rapaziada. Por esse motivo, ele ainda não foi anunciado, ou seja, a situação é a seguinte: o Flamengo ali não teve ali as garantias bancárias no qual ali o clube da Arábia Saudita queria fazer pro Flamengo, né, rapaziada? O clube da Arábia Saudita quer pagar de um jeito. A situação é a seguinte: eles querem pagar de um jeito e o Flamengo quer que eles paguem de outro jeito. Outro clube já entrou ali na cena, clube da Europa já entrou na cena. E essa situação, rapaziada, pode ser a seguinte: Matheus Gonçalves, que era para ficar na Arábia Saudita, pode se transferir para a Europa, rapaziada. É por isso que eu falo para vocês: se você não é inscrito aqui no meu canal, já se inscreve no canal, porque qualquer informação sobre o Matheus Gonçalves, é claro que eu trago para vocês, rapaziada. A situação é a seguinte: Matheus Gonçalves já viajou, porém ele ainda não foi apresentado no clube ali da Arábia Saudita, no Al-Ahly, rapaziada. Mudando de assunto, galera, e continuando aqui falando de Mengão assim, né, rapaziada, porque o Lucas Paquetá, que ia ser vendido ao Aston Villa, parece que não vai ser mais vendido. O West Ham, clube do jogador, barrou a saída dele. E o Flamengo ali pode ficar ali só esperando os 14 milhões de reais, rapaziada. Porque
Se o Lucas Paquetá fosse vendido para o Aston Villa, o Mengão ia lucrar 14 milhões de reais. Com isso, o Flamengo está de fora, só olhando o desfecho dessa situação. E caso o Lucas Paquetá seja vendido realmente para o Aston Villa ali por aquele valor de 345 milhões de reais, astronômico, rapaziada, o Mengão pode lucrar. E nessa situação, diretoria do Flamengo está só aguardando, rapaziada, o desfecho. Mudando de assunto, e já que eu falei de diretoria do Flamengo, rapaziada, um grupo ali um grupo de empresários, né, rapaziada? Um grupo de investimentos ali propôs ali uma proposta para o Flamengo, rapaziada. Que proposta é essa, Lucas? A proposta é a seguinte, rapaziada. Um grupo de investimentos colocou 4 bilhões de reais na mesa do Mengão para construir o estádio, um shopping ali, rapaziada, para ficar com um pouco ali de percentual sobre esses lucros, rapaziada. Eu vou explicar para vocês, dá uma olhada. Um grupo de investimentos apresenta um projeto bilionário ao Flamengo. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, o grupo de investimento dos Estados Unidos, Espanha e Colômbia, rapaziada, propôs ao Flamengo um projeto avaliado em 4 bilhões de reais, que inclui a construção do estádio, mais um shopping e um hotel, rapaziada, e um prédio de estacionamento. Pelo menos 4 reuniões já foram realizadas com representantes de Luiz Eduardo Batista, o BAP, rapaziada. No modelo proposto, os investidores arcarão com todos os custos. O Flamengo teria 100% das receitas nos dias de jogos, rapaziada. Porém, enquanto os parceiros ficariam com maior parte do lucro em outros eventos por um período de 15 anos. Ou seja, a situação é a seguinte, rapaziada. Vou explicar para vocês. Se o Flamengo aceitasse esse projeto, o Flamengo ali iria ter 100% dos lucros no dia de jogo, porém o Flamengo não ia ter lucro em eventos no estádio ali durante 15 anos, rapaziada. Eu queria saber de vocês, torcedores rubro-negros, vocês aceitariam esse projeto, rapaziada? Ou vocês não aceitariam esse modelo? Deixem aqui nos comentários, porque eu gosto de ver o comentário de vocês. Bom, rapaziada, eu vou ficando por aqui, mas eu quero agradecer, galera, de coração a cada um de vocês que estão dando aquela moral top, que estão vindo até o final do vídeo, porque eu sei que tem gente que vem até o final do vídeo. E lembrando, rapaziada, vamos com a meta ali de 1000 inscritos para esse canal. Se você não é inscrito ainda, já se inscreve aqui no canal e venha fazer parte da nossa família. Valeu!